Bom dia. Poder RS deste domingo recebe o presidente do Esporte Clube Internacional, Vitório Pífero. Na próxima terça-feira, o time estreia em mais uma Libertadores da América. Presidente, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui contigo. O que é poder para o senhor, presidente? O uso da caneta. Ter a caneta é o que determina quem manda. Eu trabalhei com o senhor há algum tempo, né? O senhor não é o senhor é daqueles presidentes mesa limpa, né? Chega para o senhor resolve que vem o próximo problema. O senhor não fica enrolando muito tempo. Essa é a sua tática? O que acontece, né, Felipe, no futebol, do clube, né, é um leão por dia. Né? Se tu não matou o leão de hoje, amanhã tem dois. Então tu tem que resolver e tem que resolver. Não adianta deixar empilhado lá porque vai complicar. No seu último ano do 2010. do mandato anterior, o senhor foi campeão da Libertadores. Terça-feira agora, na Bolívia, 3.660 metros em La Paz, o Inter estreia em mais uma Libertadores. Está tudo pronto? Tem condições, por tudo que o senhor está vendo, de tentar o Tri da América? Eu acho que nós estamos num momento, né, de confiança da torcida. Né? Temos um vestiário que está bom o vestiário. Né? Trouxemos alguns jogadores importantes, trocamos, na realidade, alguns jogadores, né, que estavam, alguns saíram, terminou o contrato, né, colocamos outros jogadores, né, e dizer que está tudo pronto, eu vou te dizer, estamos apontando, né, mas não está ainda naquela marcha. Né. O que está faltando, presidente? O senhor que foi Tempo. homem... Está faltando um pouquinho de tempo. Né. Foi um começo de ano atribulado, né. E isso nos incomodou um pouco. Aí eu tive que entrar no vestiário, que eu não queria, né? E isso gera, enfim, uma readaptação. Né? Tive que me readaptar ao vestiário e aí tomar algumas atitudes com os diretores que estão lá. É ruim falar, mas é aquela questão, né? Que foi uma pancada, Foi né, uma presidente? pancada Não tem muito outra coisa para grande, dizer. não A tem morte dúvida. de Luiz Fernando Costa e estava iniciando um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Parecia que tinha se descoberto um novo dirigente de futebol, que é algo sempre complicado, né? É verdade. Foi uma escolha pensada, né? E acho que foi totalmente acertada a escolha, né, das indicações que eu tinha. E aí dá esse infortúnio, né, esse lamentável infortúnio, e né, foi um baque, né, óbvio, para a família, Claro. né, mas para todos nós, colorados ali e tal. E aí isso aí deu uma trancada, né, deu uma trancada, e aí nós perdemos ali alguns dias, mas estamos tomando o ritmo, né, tomamos o pé do vestiário, estamos tomando o ritmo para botar o vestiário e o clube, né, como um todo, em marcha para fazer as conquistas que precisamos fazer. Presidente, falando nessa questão específica de formação de dirigentes de futebol, o senhor foi um homem que foi apagar incêndio no vestiário. Também foi assim. O senhor não era o homem, na primeira administração de Fernando Carvalho, para ser do futebol. Teve problemas, Fernando Carvalho pegou o senhor que estava na vice-presidência, vai para o futebol. Foi lá, o senhor encarou o problema, mexeu com o vestiário. O Inter foi campeão da Libertadores 2006 com o senhor na vice-presidência, depois campeão do mundo. Qual é a dificuldade de se criar homens de vestiário? Né? Porque os clubes são de futebol, mas há uma dificuldade nisso, uma renovação, no surgimento de novos talentos. Vamos ver primeiro o que é vestiário, né? O vestiário, tu tem ali 30, 35 jogadores, mais uma entourage né, que participa ali, mais uns 20, né, já são 55, mais os dirigentes, são 60 pessoas, no mínimo, que circulam diariamente no vestiário. Então isso tem que ter uma ordem, né, tem que ter comando, tem que ter uma ordem, todo mundo tem que saber exatamente qual é a sua posição, o que tem que fazer. Né, e cabe ao dirigente organizar essas 60 pessoas. Falando assim, parece fácil, presidente. Mas é isso. Tem que organizar 60 pessoas. Se tu pega quaisquer 60 pessoas, 50 ou 60, e põe, vamos fazer uma festa, e tu não organiza a festa, né? Presidente, mas aí tem uma outra questão que é o seguinte, é muito ego. São jogadores, alguns de nível de seleção, outros que querem chegar, todo mundo querendo um lugar entre os 11 do time. Tem muita puxação de tapete também. Como é que... Não. Eu vou te dizer, é o ambiente, claro, quando sadio, e ele tem que ser sadio, né? De disputa leal
disputa leal pela titularidade, ou para estar no banco, ou para fazer parte do grupo. É uma disputa A questão muito do leal. ego não aparece tanto assim? Não, não. Evidentemente tem alguns que têm um pouco mais isso, mas nós sempre tratamos ali como são funcionários. Eles estão na folha de pagamento. São funcionários do clube. Né? E eles têm que se portar como funcionários do clube. Não tem alternativa. Né? Não se pode deixar alterar isso aí. Né? É funcionário, é funcionário. Vai trabalhar, vai obedecer às ordens dos dirigentes, do treinador, da comissão técnica, etc, etc. A gente, quando olha de fora, pensa o seguinte, bom, são funcionários, mas são também umas estrelas, né? Ah, são. E aí tem essa questão que... Mas eles são estrelas, eles são estrelas quando estão jogando, né? Eles são estrelas quando não estão no vestiário, no dia a dia. Agora, para correr, enfim, para fazer o que manda o preparador físico, para fazer o que manda o treinador em treino, eles não são estrelas, eles são realmente funcionários diferenciados, né? Mas eles estão ali trabalhando pelo clube, pelas suas carreiras, mas estão ali vestindo a camisa do clube. O Inter contrata mais alguém para essa Libertadores? Como é que está essa situação do mercado? Eu sei que a resposta é aquela assim, olha, estamos sempre atrás de novas oportunidades, mas vamos lá, e aí? Na realidade, O grupo está fechado? Não tem mais tempo de inscrever para a primeira fase da Libertadores. Certo. Está morto. Então, se não pode inscrever para a primeira fase e só para a segunda fase, né, o clube sempre aberto, nós vamos olhar com calma, carinho, e ver se aparece alguma oportunidade. Anderson foi uma oportunidade ou foi um desejo antigo? Foi um jogador pesquisado no mercado? O que foi o Anderson? Oportunidade. E as contratações, às vezes, elas são feitas de oportunidades. Nós estávamos negociando com o De Arrascaeta, que não é exatamente a posição do Anderson, mas o Anderson que jogava era mais ou menos a posição aqui no Grêmio, né? Era mais ou menos a posição do De Arrascaeta. E aí caiu aquela negociação, nós continuamos olhando o mercado e surgiu essa oportunidade. E eu conversei pessoalmente com ele várias vezes antes de fechar o negócio, né, e vi, né, pelas nossas conversas que ele estava muito interessado em vir. Né, ele abriu mão de valores lá importantes. Né, queria vir para jogar no Internacional. Acho que foi em 2008, se eu não me engano. Ele me mandou uma camisa dele, do time dele. Do Manchester na época? Isso, e me pediu uma do Inter. Nós trocamos camisa em 2008, eu era presidente. Então, na realidade, ele queria vir jogar no Internacional e surgiu a oportunidade, né? Enfim, chegamos a um acordo interessante. Por sinal, o melhor time do Inter, segundo alguns, é o time campeão sul-americano. Não é o time das duas, não são nenhum dos dois times das Libertadores. Muita gente acha que aquele time era o melhor time, o time montado pelo Tite. Jogava melhor. Mas não é só montado pelo Tite, né? É um time que já tinha uma sequência com jogadores entrando. Esse time que está aí, né, ele tem uma sequência e tem jogadores que vão entrar, mas são muitos jogadores que estão entrando, não é um ou dois. Né? Certamente serão vários jogadores, ao menos fazer parte do elenco. E eu não estou querendo escalar ninguém. Já estou querendo dizer que eu estou escalando absolutamente. Isso é função, dentro daquela hierarquia de vestiário, isso é atribuição e função do treinador. O presidente não manda nada nisso. É que nesse caso o senhor é presidente e vice de futebol. Também O senhor não chamou o Diego Aguirre, vou aqui, ali. Não. Nunca chamou o Tite, nunca chamou o Abel, nunca chamou... Não existe isso. Não existe. Tu conversa de futebol com o treinador, com a comissão técnica, conversa de futebol. Né? Mas prevalece a posição do treinador. Não tem sentido, né, contratar um treinador e daqui a um pouco o vice-futebol, ou o presidente, ou um diretor, escala esse, escala aquele. Não existe isso. No time do Comitê Nacional não existe isso. A situação do Diego Aguirre hoje não era sua preferência, né? O senhor não queria nenhum estrangeiro, veio um estrangeiro, está tudo tranquilo hoje. O senhor imagina que está se comunicando bem com o grupo. O seu medo, naquele momento, era a dificuldade de trabalhar no mercado brasileiro, a falta de experiência no mercado brasileiro. Nós tivemos uma experiência que não foi ruim com o Fossati. As pessoas se enganam. Né? Quando dizem, o Fossati não aprovou. Não, o Fossati levou o Internacional, em 2010, às quartas de finais da Libertadores. Então, o Fossati estava bem. Só que, naquele momento, nós chegamos à conclusão, eu e o Carvalho, Fernando Carvalho, que era o vice de futebol, como o nosso próximo adversário já estava definido que seria o São Paulo, na semifinal, que o nosso adversário brasileiro era o São Paulo, e nós estávamos tendo dificuldades no Campeonato Brasileiro. Ou seja, para enfrentar
adversários brasileiros, o Internacional não estava se dando bem, como estava se dando bem ao enfrentar adversários sul-americanos. Perfeito? E o nosso próximo confronto era o São Paulo, tá? Que já vinha mordido lá de 2006, quando nós, né, ganhamos dele na final. E aí nós entendemos isso, temos que trocar, temos a oportunidade, por quê? Porque tem a Copa do Mundo, a parada da Copa do Mundo, tal, não sei o quê, e fizemos a troca. Mas o Fossati foi bem, né? Ele foi bem. Tá? A dificuldade é que quando tu traz um treinador de fora, tu pensa, pô, o cara é um estrangeiro, não vão, os seus funcionários, a sua entourage não vai se entender com os nossos, a forma de trabalho é diferente, etc, etc, etc. Mas quando me foi colocado, e quando o Luiz Fernando Costa me colocou o nome do Diego Aguirre, eu digo, pô, só um pouquinho, ele não é estrangeiro, mas ele não é um estranho. Ele conhece o Internacional, esteve aqui, tinha estado aqui. Em outubro, né? Em outubro. Com o Abel. Exatamente. Né? E jogou no Internacional, fala um portunhol totalmente compreensível, tal, não sei o quê. E aí, eu digo, não, vamos lá conversar com ele. E gostei muito. Nós fomos lá no Montevidéu conversar com o Diego, ele mostrou toda a sua vontade de vir e veio. Eu acho que nós estamos muito bem. Presidente, o time tinha uma deficiência o ano passado, que era a deficiência da lerdeza na transição, era lento na transição, né? Essa foi uma preocupação desse ano, trazer o Vitinho, tentar o Sacha, colocar o Sacha no time. Isso é conversado, nesse ponto é conversado com o técnico? Como é que funciona isso? Também, veja bem, né, o técnico avaliza, às vezes indica, e a direção avaliza e traz, ou a direção às vezes indica e o técnico avaliza e a direção traz. Eu acho que nós estamos com um dos ataques, né, ou jogadores de ataque, dos mais velozes que tem por aí. Né? Como não me lembro do Internacional ter isso. Tyson e Nilmar. Né? Campeão da Sul-Americana. Exatamente. Né? Então, é um ataque muito rápido. Seja com 2 ou com 3. Sim. Tá? Então, eu acho que... E tu pega nossos alas, os laterais que não são laterais, que são alas, também, eles têm um apetite por chegar em cima, né? Então, eu acho que o Internacional tem um time que está bem reforçado na questão velocidade e na questão ataque. Na questão defesa, também, né? Acho que estamos completos e isso vai ter que acertar agora. Agora tem que acertar o mecanismo. A mecânica de jogo. Exatamente. O senhor gosta da casinha mais fechada, né? Sim, ainda mais tendo... Aquele centro médio, cabeça de área. Né? Tá, para mim começa por ali. A gente gosta disso, né? Uma casinha fechada. Caçapava, meu ídolo. Nosso ídolo. Claro. Esse... A fase do Figueiredo, pouco. O Caçapava ali jogava mais 20 anos. Claro. Por quê? Porque a bola, quando sobra para o zagueiro, já sobra morto. Sim. Então... Tem que dar alguém forte no primeiro combate, então tem que fechar melhor a casinha, essa é a preocupação. Exatamente. Presidente, 12 jogadores contra o Inter, né? Tem o jogador da altitude, né? Isso, como é que passa isso pela sua cabeça? O senhor já esteve lá em La Paz? Não tive em La Paz. Eu estive na Cidade do México várias vezes, né? Acho que umas 3 ou 4 vezes, e eu pessoalmente já não me dou bem na Cidade do México, né? Que é 2.000 e poucos, 2.300 ou 700, enfim. Ali são mais 1.000 metros, diz que o negócio é complicado, mas estamos preparados para isso, não tem dúvida, estamos oxigênio, está tudo preparado. Sim. E pegar primeiro jogo fora, 2 em casa, é uma boa para fazer a pontuação, tentar já na primeira fase fazer os pontos suficientes, ou pelo menos abrir uma vantagem? Eu acho que sim. A tabela ficou boa? Evidentemente que nós temos a obrigação, né? De fazer os pontos em casa. Claro. E o que é bom também, como o primeiro jogo é fora, o último é em casa. Ao ser o último em casa, se o último for decisivo, é em casa. Temos essa vantagem. Me parece que a tabela ficou boa. Também. Bom, depois do intervalo comercial, eu falo com o presidente, até que foi praticamente com o vice-presidente de futebol, já que ele está exercendo as duas funções. Vamos falar um pouco sobre orçamento, sobre os planos e um golaço que foi marcado essa semana no estádio Beira-Rio, a reunião de Inter, Grêmio, Prefeitura, autoridades. Vamos ter torcida mista no próximo Grenal no Beira-Rio, teremos recíproca na Arena, um assunto que dominou a semana e dominou o noticiário mundial. Poder RS volta em instantes.
Poder RS volta conversando com o presidente do Esporte Clube Internacional, Vitório Pífero, nesta manhã de domingo. Na quarta-feira, presidente, algo que parecia muito complicado. O senhor reuniu o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, vai estar conosco na próxima semana aqui no Poder RS. Autoridades, prefeito e outras autoridades de Porto Alegre conseguiram chegar a um consenso de torcida mista em Grenal. E aí a notícia no mundo inteiro. A dupla Grenal mostra um ato de civilidade. Como é que vai ser isso? Realmente foi uma ideia incrível do vice-presidente da administração, Alexandre Limeira, né, que aí me consultou, eu digo, toca, e ele foi falar com o Grêmio, falou com Brigada Militar, né, Ministério Público, eu falei com o prefeito, Fortunati, né, enfim, ele falou com a federação, enfim, todos os órgãos e entidades, né, que fazem o futebol. E todos foram, pelo projeto apresentado, né, todos foram a favor, mais que a favor. Né, foram assim, acharam muito bom. Por quê? Qual é a particularidade do projeto? Um sócio colorado, né, convida um amigo, parente, pai, mãe, filho, irmão, tal, namorado, enfim, namorada, não importa, né? Identifica essa pessoa e entra com o mesmo ingresso, compra um único ingresso, né? E paga R$70 e ele entra os dois juntos no estádio, juntos. E acrescentando a isso o caminho do gol, né? Que a prefeitura inventou e se consolidou como uma bela invenção, né? uma bela forma de chegar ao estádio, né? Se reúne antes, acho que nós vamos botar ali um show. Uhum. Né? Reúne todo mundo. A ideia é fazer uma caminhada. Exatamente. As pessoas caminhando. Né? Esse show é livre, todo mundo está ali e tal, Claro. não sei o quê. A partir do momento que começa a caminhada, como na Copa, quem tem ingresso? Quem é que tem ingresso? Aí passa. Presidente, o senhor se assustou com a repercussão mundial, BBC, bom, todos os jornais, todos os sites, na quarta-feira a gente abria, todo mundo, né, tratando do assunto. O senhor se assustou com isso e, olha, imaginou que seria antes de fazer isso, tal repercussão? Eu não estou assustado, Sim. não, mas impressionante a repercussão. Ou seja, carecia, né, de uma atitude dessas, né, que é uma atitude de, espera um pouquinho, nós somos nós, né, somos pessoas de bem. Por que não fazer isso, né? Fazer essa demonstração? Uma outra coisa, presidente, que eu gostei muito da semana passada, o jogo do esporte, colocar as mães dos torcedores fantástico. como segurança. Fantástico. Eu achei muito legal. São ideias simples, né? Essa de colocar as mães como segurança, isso é fantástico, não existe igual. Dá para fazer aqui também, se começar. Se der problema, a gente faz isso. Não, mas é muito fantástico. É muito bom. Eu fiquei impressionado quando eu vi aquela imagem, as mães como stewards, né, que é o termo que a FIFA usa para segurança. Ninguém pegou e criou problema. Não tem chance. Imagina que... Se é a polícia militar que está ali, o cara está invocado, vai lá, provoca. A mãe, o sujeito, todo mundo estava pacífico. Imagina que cada um fica policiando, velho, não vai lá que é minha mãe. Exatamente. Né? Vai cuidar do jogo, né? Tá certo. Não, são duas ideias maravilhosas. E essa ideia de você ter no Beira-Rio e na Arena essa situação também melhora bastante. Felipe, deixa eu só... Essa foi uma iniciativa inicialmente do Internacional. Não estamos cobrando nem estabelecemos qualquer reciprocidade nesta questão. Tá? Foi uma iniciativa do Internacional. Se o Grêmio quiser fazer algo semelhante, que beleza. Se ele achar que não. O Romildo Bolzan disse que tem 10% de ingressos para o Inter na Arena. Não é exatamente isso. Nós conversamos ali também, na quarta-feira, com o representante da Brigada Militar. Nós vamos juntos com a Brigada Militar, Intergrêmio e Brigada Militar, ir evoluindo a capacidade até chegarmos nos 10%. Tá. Quando? No próximo Grenal, não sei, ou no outro, enfim, nós vamos evoluir para exatamente tendo em vista a segurança de chegada, de saída, no próprio local. Tá certo. Vamos lá. O orçamento do Inter beira os 300 milhões de reais. É um pouco menos, esse ano. Tem um déficit aí. Como é que se trabalha com um déficit no orçamento de futebol, presidente? Pela primeira vez, Felipe, em janeiro, na janela de janeiro, o Internacional não vendeu jogadores. E não foi só o Internacional que não vendeu. Na verdade, nós vendemos um jogador só por €1 milhão, mais ou menos. Não é só o Internacional. O mercado
praticamente parou neste início, nessa janela de janeiro. Por que parou? A tirante, né? Descontado aqui a China, né, talvez. A China e o Palmeiras. E o Palmeiras que não, mas comprou. Por sim, isso sim. eu digo vender. Claro. A não ser a China que comprou Sim, sim. de fora, né? O mercado ficou praticamente parado aqui dentro, né? Foi muito difícil. Nós não tivemos, na realidade, consulta por nenhum jogador. Isso para mim foi uma surpresa. Porque o Internacional, historicamente, é um dos maiores vendedores, historicamente, não é agora, Sim. desde 2003, 2004, 2005, enfim, o Internacional é, ano a ano, um dos melhores e maiores vendedores de jogadores do Brasil. Né? E nada aconteceu esse ano. Isso é preocupante. Mas por quê? Porque é assim que se fecha a conta. É assim que se fecha a conta. Nós sempre fizemos isso até 2010, o Fernando fazia isso, eu fazia isso. Tá? Trazia o jogador porque tu sabia que tu ia vender. Aí tu trazia, já estava ali o seu substituto, ou buscava na base. Tá? E aí tu ia melhorando o time, tá? Tanto que, por que melhorando? Conquistamos cada vez mais títulos, então posso dizer que vínhamos melhorando o time. Fazia a caixa, botava dinheiro para dentro, pagava as contas, e assim nesse ciclo o clube ia se financiando. Ia se financiando e crescendo. Preocupante esse início de 2015. Que nível de preocupação é essa? É de não pagar, de chegar a atrasar salários, a exemplo de outros times brasileiros? Não. A mecânica é de vender para crescer. E o clube de futebol tem que crescer. Nós vamos ver aí, né, a espanholização, estamos vendo já a espanholização do futebol brasileiro, que é o Corinthians e o Flamengo ganhando mais do que o dobro por direito de transmissão, contrato com a televisão, né, e fica muito mais fácil. Né? O Corinthians já estava um pouco organizado, o Flamengo está se organizando. Os outros clubes não vão fazer nada? O que acontece, né, Felipe? Não existe a televisão que detém os direitos, ela negocia individualmente. Então, ao negociar individualmente, né, nós não temos um poder centralizador que diga, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Somos todos... Alguém pode dizer o seguinte, tudo bem, mas então ninguém negocia, ficam os 18 sem dinheiro e vai mostrar jogo só do Corinthians contra o Flamengo contra o Corinthians. Não tem como. Pois é. Precisa. Todo mundo precisa dizer da televisão. Mas não tem como fazer uma pressão de se unir todo mundo, porque está muito... Não sei. Presidente, são 160 milhões para Corinthians e Flamengo. O Inter vai... 60, olha lá. É 100 milhões de diferença num ano. É um monte. Tu pega 100 milhões uma vez só e põe no Internacional hoje, faz chover. Faz chover, Deus me livre. Tá me entendendo? Faz chover. Tá? Uma vez só, não é todo ano. Sim. A tendência é, realmente, Flamengo e Corinthians se acertarem as administrações deles, virarem Real Madrid e Barcelona. É verdade. Aliás, nós já vínhamos dizendo isso lá em 2000 e poucos. Nós já falamos sobre isso. Né? Quando ainda tinha o Clube dos 13. Ao acabarem com o Clube dos 13, aí virou né, aquela história. Nós éramos um rebanho coeso, que ia junto com o Clube dos 13. Quando acabou, cada um por si, todos foram alvos fáceis para renovações. Não teria uma ideia de retomar isso, o Clube dos 13, alguma coisa semelhante a isso? Uma liga, alguma coisa? Permeia, né? Mas é uma dificuldade, porque todos os clubes estão reféns financeiramente do contrato de transmissão. A situação com o governo, né? As dívidas fiscais dos clubes? Está sendo nomeada uma comissão interministerial para equacionar aquilo que a Dilma vetou lá atrás, né? Que é o parcelamento dos débitos fiscais, trabalhistas, enfim. Trabalhistas não, né? Mas fiscais, né? Fundo de garantia, inclusive, por isso. Né? E com contrapartida, né? Fair play financeiro, enfim, ou seja, responsabilizações, etc. No Internacional já fazia parte, faz parte desta comissão, e que a gente espera que ajude o futebol de novo. Tá? Mas não adianta solucionar aqui e ali na frente a gente
pagar os pecados de novo e daqui a 2, 3, 4, 5 anos, novamente, todo mundo ficar empenhado de novo. Pois é, né? Porque aí tem que ter responsabilidade, tem que fazer uma vez bem feito, porque também é dinheiro público, né? São renúncias e coisas que... Dinheiro público... Pega o seguinte, meu Felipe, experimenta fechar o futebol. Não tem futebol. Esse ano não vai ter futebol no país. O senhor imagina que teremos uma revolução nas ruas. Eu tenho certeza. Duas questões, presidente. Andrade Gutierrez, não era o seu plano de negócio? Não, o senhor... Tem um contrato a ser cumprido com a... Não é nem Andrade sumiu da parada. É com a Berril. Bril. Tem um contrato a ser cumprido. Tem uma série de ajustes nesse contrato que tem que ser feito, estamos fazendo, devagarinho. Mas a situação está tranquila? Tranquilo, não tem problema. Tá. Uma outra... E um plano de sócios, um novo plano. O senhor foi o homem que levou lá para 100 mil sócios, né? Foi na sua administração que o Inter chegou a 100 mil sócios. E agora se mantém nesses 100 mil sócios, se mantém com 108, 110, né? Varia 103, 104. 103, 104. Então, como é que faz para crescer? Porque essa é uma renda que entra diferenciada. É interessantíssimo isso, porque realmente se mantém em 103, entre 102, 3, 4 mil. Não aumenta, mas também não diminui. Com uma inadimplência variável aí de 12% a 15%, que é histórica também. Isso quer dizer o seguinte, todo mês entra uma quantidade equivalente aos que saem. É interessante isso. E aquele que sai, para ele voltar, ele não volta em seguida, porque ele não pode voltar, ele tem que botar em dia. Então, isso são novos sócios. Então, todo mês, se saem 3 mil, entram 3 mil. É muito interessante isso. E já vem nessa entre sai se mantendo já há algum tempo. Acho que desde 2009, desde 2010. Desde 2009, quando nós chegamos nos 104 mil. Então, com pequena variação. Como sair desse patamar? Por que não sair desse patamar? Dá para sair. E como fazer para sair desse patamar? É o que nós estamos projetando em uma campanha de sócio para, primeiro, fazer com que o nosso sócio não saia. Mas se ele vai sair, em vez de botar, se vai sair 3 mil por mês, que entre 6 mil. E aí nós vamos chegar aos 150. Os 150 mil, esse é o objetivo? É um objetivo que nós estamos pensando. Nos próximos 2 anos? Por que não? Com o Libertadores facilita isso? Acho que tudo facilita. Nós criamos aí, desenvolvemos com a administração, que nem acontece em festa. Primeiro lote promocional, de curta, ele tem... não é muitos ingressos à disposição, só para sócio, promocional, de maneira que o sócio que comprar o lote promocional, ele paga menos do que quem não é sócio comprando ingresso. Então vale a pena ser sócio. Com certeza. Presidente, sucesso na Libertadores, que começa terça-feira, uma boa viagem para a Bolívia. Que o senhor passe bem na Bolívia, que o time todo passe bem na Bolívia, tá certo? Obrigado ao senhor aí, um bom domingo. Tá bom, Felipe, é um prazer estar aqui contigo, aí, falando com os nossos telespectadores. Eu espero realmente que seja uma boa viagem. Voltamos na quarta-feira, estaremos de volta aí para, enfim, nos prepararmos para o resto. O gauchão é prioridade também? Sempre, tudo. Tudo? O negócio é vencer. É vencer. Quando entra em campo tem que ganhar. Tá certo. Obrigado. Vitório Pífero esteve conosco neste domingo. No próximo domingo, Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, estará aqui no Poder RS. Até lá.